Doido? Isso viola nossos direitos? Mas aconteceu. Ok? Vamos lá. A verdade é que essa pandemia está servindo de laboratório, de ensaio para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Os templos, como eu disse, foram fechados com um decreto. E com o consentimento dos cidadãos amedrontados, movidos pelo instinto de rebanho. Um medo real ou, muitas vezes, imaginário, alimentado pela mídia, pelas autoridades e por aí vai, né? Ambientalismo, a nova religião planetária. Esse assunto eu tenho acompanhado, como eu disse, há 10 anos. E eu só tenho visto a ampliação disso aí. Pena que alguns aventureiros que chegaram agora estão se valendo desse mesmo tema e criando só agitação. Enfim, né? O mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Os efeitos espetaculares do confinamento, né, do lockdown no planeta. Mas essa foto aqui deixa eu mostrar, aqui é Wuhan. Wuhan também percebeu uma redução drástica de poluentes na atmosfera com o confinamento. E mesmo lá em Veneza, os canais que viviam turvos, né, pela poluição dos turistas e tudo mais, com o confinamento, com o lockdown, ficaram limpinhos. Então uma coisa é certa, por pior que tenha sido para a economia, para o meio ambiente foi muito bom. Isso é fato. E tem sido usado como argumento pró-domingo climático. Olha aí, já vou chegar nesse ponto, tá? Mas eles têm argumentos agora, porque a natureza agradeceu, o ser humano parou de poluir. Mas não dá para ficar indefinidamente em lockdown, vamos morrer de fome. Então que tal um lockdown semanal? Que tal um dia para a gente fazer uma pausa e todo mundo parar de dirigir carro, ir para os parques, para a igreja, ficar com a família? Essa proposta pegou, entendeu? Essa proposta pegou. Ótimo, podemos salvar a terra sem nos destruir. Que bom. James Bolton, a autoridade lá que foi um economista famoso americano, né? Trabalhou 31 anos na FMI, dizendo que os Estados Unidos têm que liderar essa causa. Muitas vozes se levantando, e quando Joe Biden foi eleito, ele pegou o telefone, ligou para o Papa e disse: eu estou com você. É um presidente católico, segunda vez só na história americana, amigão dos jesuítas, para aumentar o alarme, né? O alarde, o clima, né? Então ele disse para o Papa: eu estou com você, agora nós vamos unir esforços, Estados Unidos e Vaticano, unidos pelo bem do planeta para salvar o meio ambiente. Interessante, né? Esse texto aqui de Ellen White passa a ser, a partir de agora, o fio condutor do resto da palestra. Ela escreveu isso no século XIX, muito antes do que está acontecendo. E ela diz assim: o chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado naqueles 1260 anos, né? Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. O vinho aí representa doutrinas adulteradas, dogmas. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. E Ellen White escreveu assim, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Essa frase para mim é muito emblemática. Haverá um laço de união universal. A pergunta lá no século XIX era: o que seria capaz de unir a humanidade toda sob uma mesma bandeira? O que? No tempo dela sequer havia conversa entre o Vaticano e os Estados Unidos. Havia um abismo entre a nação protestante e o romanismo. Em 2015, pela primeira vez, um Papa foi aos Estados Unidos, discursou na Casa Branca, discursou no Congresso, discursou na sede da ONU em Nova York, e todo mundo maravilhado, ele fez uma oração abençoando a América,
lá em Washington, com aquela praça em frente ali, aquele espelho d'água cheio de gente, uma multidão, uma cena impensável alguns anos antes. A aproximação, o abismo que havia não existe mais, há uma ponte bem pavimentada agora, um laço de união universal. Interessante que alguns autores não cristãos, não adventistas, têm percebido a mesma coisa. Um deles, eu tenho esse livro em casa, muito interessante, Pascal Bernardin, um francês. Ele usa outras palavras, mas ele diz a mesma coisa. Quer ver? Vou passar aqui o texto. Olha lá. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Parece que ele leu Ellen White, né? Ela fala de laço de união universal. O Bernardin fala de um princípio central que vai unificar todo mundo. E que, como diz o título do livro dele, né, que é Império Ecológico, é a bandeira ambientalista. Um autor secular, dizendo que o ambientalismo vai ser usado como uma cola para unir todo mundo. Ecumenismo. Só faltou usar essa palavra, mas é que ele não conhece, a gente que inventou. Vamos lá. Em 2009, eu era editor do Espaço Jovem da Revista Adventista, da CPB. E eu publiquei um pequeno artigo com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. E quanto me consta, foi a primeira vez que a palavra ecumenismo foi publicada numa revista adventista oficial. 2009. Algumas pessoas disseram que eu estava sendo um pouco exagerado. Anos depois eu vejo num podcast o seguinte título, um podcast de política, tá? Não é religioso. Ambientalismo é a nova religião. Quase igual aquele que eu dei 10 anos antes. Ambientalismo é a nova religião. Ali. Pessoas de fora percebendo isso. Que se tornou uma religião, um fanatismo, né? Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Ele já é visto como a maior autoridade desse assunto aí, meio ambiente. Laudato Si, uma encíclica papal publicada em 2015, tem uma sessão inteira sobre o domingo. A proposta é: vamos usar o domingo para salvar o planeta. Já existe a proposta. Usa os mesmos argumentos que nós usamos biblicamente para defender o sábado, ele usa para defender o domingo e diz mais: se nós pararmos aos domingos, nós vamos ajudar nos esforços para reduzir as mudanças climáticas, a crise ambiental. E a ideia é boa, gente, convenhamos. A ideia é boa e por isso que ela pega. Por isso que todo mundo aceita, mesmo quem não tem nem religião. Percebeu? Estamos com medo, queremos salvar o mundo. Tem um vídeo no meu canal com esse título, Sínodo da Amazônia e o Ecumenismo. Assistam depois essa semana aí como tarefa de casa. Eu analisei detalhadamente o documento que eles estudaram lá no Sínodo. É um documento pagão, não é cristão. Fala da Mãe Terra, Pachamama, divindades pagãs, teologia indigenista. Nunca, jamais fala em volta de Jesus. Great Reset, outra bandeira aí, estão falando muito sobre isso. Vamos salvar o mundo, vamos restartar a economia, vamos adotar a economia de Francisco e salvar o planeta. Ora, quanto eu saiba, esse planeta não vai ser salvo. Concordam comigo? Nós temos que preservá-lo enquanto pudermos. Eu gosto de comparar com a mordomia do